Olá pessoal, é um prazer enorme estar com vocês aqui para mais uma videoaula de física. Esta é a aula 5.05, onde a gente vai falar sobre o tema indução eletromagnética. Ao fim desta aula, pessoal, nós vamos ver que nós teremos apenas duas equações aqui para trabalharmos com a indução eletromagnética. Para esta aula, pessoal, eu vou usar aqui um aplicativo, tá? Que está disponível aí na internet, neste site que está colocado aqui no slide número 2. E antes de ir diretamente para esse aplicativo, eu quero mostrar para vocês aqui no slide número 3 algumas informações importantes para a gente entender até o uso do aplicativo. Conforme vocês podem ver aqui, né, tem uma figura, e essa figura aqui mostra um galvanômetro, ou seja, um medidor de tensão. Poderíamos pensar que é um voltímetro, tá? E aí, tem aqui um fio, gente, ó, aqui, ó, enrolado em forma de uma espira, pessoal. Esse fio está conectado nesse galvanômetro. E uma pessoa pega um ímã em forma de barra, olha aqui, ó, norte-sul, né? E ele faz o quê? Ele mantém o ímã parado aqui na letra B, ó, o ímã está parado. Aqui na letra A, ele está aproximando o ímã. E aqui na letra C, ele está afastando o ímã. Vocês podem ver através das setas. E observem aqui, ó, que nesta situação em que ele se encontra parado, o galvanômetro marca 0 volts. Quando ele aproxima aqui, o galvanômetro vai registrar uma tensão e quando ele afasta, vai também registrar uma tensão. Tá? Então, após apresentar o aplicativo, eu vou retornar aqui nesse slide número 3 para continuar a explicação. Vamos ao aplicativo então. Então, pessoal, aqui vocês podem ver, então, né, que esse aplicativo possui esse ímã, onde eu posso, através do mouse, movimentar esse ímã para um lado e para o outro. Ó, dentro desta bobina. Estão vendo que ele está passando aqui, ó? Então, aqui nós temos um conjunto de enrolamentos, então são 4 espiras, formam um solenoide, né, pessoal? Já viu na aula anterior. E esse movimento do ímã dentro do solenoide vai fazer surgir aqui na lâmpada uma corrente elétrica. A gente chama isso de corrente elétrica induzida. Vejam bem, pessoal, não tem nenhuma conexão com bateria, não tem conexão com tomada nenhuma. Tem apenas um enrolamento de fios conectado numa lâmpada. E o galvanômetro ali, o voltímetro, está fazendo a leitura da voltagem, da tensão elétrica. Então, nós temos apenas aqui, ó, o movimento do ímã para um lado e para o outro. Por que faz gerar corrente elétrica? Por que gera corrente induzida? E aqui, obviamente, vai gerar também uma força eletromotriz induzida, né? Então, a tensão induzida, poderemos dizer assim. Eu vou apertar aqui nesse botãozinho onde mostra as linhas de campo para mostrar para vocês algo interessante, tá? Vocês podem perceber que o ímã está parado, o ímã tem um campo magnético representado por essas linhas brancas, que a gente viu na aula 5.02. E aí, quando a gente afasta o ímã, olha o que vai acontecer com o ponteirinho do voltímetro. Ó, entra, afasta. Certo, gente? Para um lado e para o outro, ó. À medida que eu paro, não interessa se eu paro aqui, se eu paro aqui, ou se ele fica parado aqui, ó. Tá? À medida que essas linhas de campo param, tá, de se movimentar, a corrente elétrica deixa de existir. Então a gente diz que só existe corrente elétrica induzida quando a gente faz com que esse campo magnético varie dentro da bobina. Tá, ó. Podem ver, aqui existe uma concentração maior, né? As linhas estão mais agrupadas, e aqui as linhas estão menos agrupadas. Então, eu aproximo, eu aumento o campo magnético, eu diminuo o campo magnético, eu aumento, eu diminuo. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou provocando uma variação do fluxo magnético no interior dessa bobina. E essa variação do fluxo magnético é que gera a corrente alternada, que gera a tensão alternada.
Percebam por que a gente usa a palavra alternada? Por causa do ponteiro do voltímetro aqui, ó. Ora ele está no negativo, ora no positivo. Negativo, positivo. Conforme o movimento aqui, ó, do ímã, ó. Eu vou agora colocar duas bobinas aqui, tá? A primeira eu vou trabalhar aqui, olha o brilho da lâmpada. Na de cima agora, gente, ó. Por mais que eu movimente, eu gero menos energia, tá? Por quê? Tem menos enrolamento, tem menos fluxo magnético, né, ocorrendo, porque aqui são duas bobinas, aqui são 4, tá? Então aqui teria a indução de uma, a indução da outra, aqui a indução das 4. Por isso que o brilho é maior nessa situação de baixo aqui, tá, pessoal? Então essa é a diferença para uma e para duas bobinas aqui. Se nós invertermos a polaridade do ímã apertando nesse outro botão, gente, vai acontecer o quê? A mesma coisa, só que vai inverter a polarização aqui, né? Por exemplo, eu aproximo positivo. Olha aqui, ó. Eu aproximo negativo quando eu estou com o norte aqui, ó. Aproximo negativo, né? O sul, ó, aproximo positivo. Então só inverte aí o sentido desta corrente elétrica. Apenas isso. Tá, pessoal? Então, aqui é a ideia da geração da eletricidade. A geração da eletricidade ela é obtida por meio da variação do fluxo magnético durante um certo intervalo de tempo. Observe que se eu fizer isso aqui bem rápido, ó, vou ter bastante, aqui falta, ó, certo? A lâmpada vai ficar quase sempre acesa, tá? Então, a energia nossa ela é gerada com frequência de 60 Hz, 60 vezes por segundo. Se a gente conseguir fazer isso 60 vezes por segundo, nossos olhos vão praticamente aceitar, por causa da persistência na retina, vão aceitar que a lâmpada vai estar ligada constantemente, como se fosse uma luz única, mas que nada, ela está piscando sempre, só que os nossos olhos não enxergam. Era isso que eu queria apresentar aqui para vocês neste site do FET Colorado. Então, pessoal, agora vocês podem entender melhor esse slide número 3, né? Olha aqui, ó, quando ele está aproximando, registra-se uma indução eletromagnética. Quando ele está afastando, também registra-se uma indução eletromagnética. É claro, gente, que quem observou isso foi o Michael Faraday. Essa questão da indução, descobriu que poderia ser induzido aí a corrente elétrica, tá gerado corrente elétrica. Isso ele fez lá no ano de 1831, essa descoberta. Porém, tá, ele não sabia dizer qual era o sentido, ele não sabia dizer por que hora ia para um lado, hora ia para o outro, ele não entendia isso. E aí teve um físico chamado Heinrich Lenz, que ele propôs em 1834 uma regra, né, que ficou conhecida como Lei de Lenz para determinar o sentido da corrente elétrica. O Faraday ele sabia que tinha que ter variação do fluxo num intervalo de tempo. Quanto maior era essa variação do fluxo no intervalo de tempo, maior era a tensão registrada no voltímetro. Agora, o Lenz, o que ele observou? Ele observou que a equação tinha que ter um sinal negativo, tá? E eu vou utilizar o recurso de um outro vídeo, agora um vídeo produzido pela USP, tá? Onde mostra aqui um experimento que vai dar uma ideia para a gente o porquê desse sinal negativo, tá? Porque a lei de Lenz, pessoal, ela diz o seguinte, ó, o sentido da corrente elétrica, tá, induzida ali naquela bobina é tal que o campo magnético criado por ela se opõe à variação do campo magnético que a produziu. Essa palavra oposição aqui, ó, é o que vai resultar no sinal negativo, tá? Mas aí vocês vão dizer assim, poxa, professor, eu não compreendi nada. Então assista esse vídeo aqui, ó, e após assistir esse vídeo, a gente vai apresentar aqui maiores detalhes. Vamos ao vídeo. Bom, aqui é para a gente mostrar como que você cria a indução eletromagnética, né? Então, aqui nós vamos mostrar a lei de Faraday e a lei de Lenz, né? Então, eu tenho dois aros, né, de alumínio. O alumínio é um material que não é ferromagnético, então ele não é atraído, né?
pelo ímã, né? Isso aqui é um ímã. E um dos anéis, ele é cortado, ou seja, ele tem um pequeno corte. Então não vai haver corrente passando por aí. Isso, enquanto mas o outro sim. Outro sim, exatamente. Então, aqui é bem interessante porque você pode mostrar a lei de Faraday e a lei de Lenz, a lei do contra. Ou seja, se eu tenho aqui um campo magnético e eu vario o campo magnético, tento aproximar o ímã aqui dessa espira, ele tende a se afastar, né? Porém, se ele está dentro... Não acontece nada, porque não houve a variação do fluxo, campo, né? Exatamente, não houve variação do campo magnético. Então, se eu tento puxar, ele vem junto. Se eu tento colocar, ele se afasta. É a lei de Lenz, né? A tendência é gerar uma corrente de forma que ele vai criar um campo contrário àquele que... Isso, essa é a ideia, né, da lei de Lenz, não é isso? A lei do contra. Se eu tento introduzir, ele não quer que haja aumento do campo. Se eu quiser tirar... Olha que interessante. É sempre do contra, não é isso? Sempre do contra. Não é isso? Exatamente. A corrente é sempre... ela vai surgir sempre no sentido de minimizar o efeito, né? Se for aumentar, ela procura diminuir, né? Se for para diminuir, ela procura aumentar. Não é isso? Exatamente, chamado lei do contra, né? E não importa qual o polo, né? Sim, se é norte ou sul. No norte aqui ele repele. O que importa é a variação do campo magnético, do fluxo do campo magnético. Isso. Se eu ponho o lado sul, também interessante, belíssima experiência. Enquanto que desse lado, como ele é cortado, né, praticamente ele não sofre nenhuma ação. É porque você não tem a corrente induzida, né? Não tem mais a corrente induzida. A corrente induzida é bem pequena no caso, né? Tá? Mesmo assim, né, olha, tá? Não há muita variação. Enquanto que aqui você tem muita variação. E aqui tem que ser necessariamente um metal, né? Um metal, sim, né? Para que haja bastante corrente. A corrente, Então, pessoal, entenderam o porquê da palavra oposição? Então, vamos lá. Vocês viram no vídeo isso aqui, ó. Lá existia uma bobina, né, pessoal? Aqui, ó, existia aquele anel metálico lá e o professor estava utilizando um ímã. O que acontecia quando ele aproximava o ímã? Olha aqui a simulação que eu montei para vocês. Bom, quando você aproxima o ímã, a tendência daquele anel metálico era afastar, certo? Olha só, existe a lei que foi dita anteriormente, a lei do contra, certo? O que diz a lei do contra? Se você tem uma aproximação do ímã, o que vai acontecer com a bobina, né, ali com o anel se afasta. Tá, pessoal? Então, olha só, é o contrário, aproxima ímã, anel afasta. E para que ocorra o afastamento, pessoal, é necessário que haja um polo norte aqui, né? Porque para afastar tem que ter um polo de mesmo nome, então norte e norte. Tá? E aí eu coloco aqui para vocês, tá, essa informação aqui, né? Olha só, tem que ter um polo norte, então este campo magnético ele tem essa orientação, porque a gente viu lá nos ímãs que o campo magnético de um ímã, né? Vocês devem recordar que as linhas de indução elas sempre saem do norte em direção ao sul, né? Isso aqui vocês recordam, tá? Retornem lá à aula 5.02 para recordar disso. Então, as linhas estão saindo do norte e entrando no sul. Aqui é o sul desse eletroímã. E o causador dessa polarização aqui é a corrente induzida na bobina. E aí, pessoal, usando a regra da mão direita, a gente sabe que aqui vai ter uma corrente nesse sentido. Por que vai ter uma corrente nesse sentido? Olha só, como é que você tem que pegar o condutor? Se você botar a mão aqui, nesta região onde eu estou destacando, né? Você vai colocar o seu polegar nessa direção e esses dedos aqui vão indicar o sentido do campo magnético. Então, os seus dedos fariam esse movimento aqui, ó. Eles indicariam que o campo magnético está para cá.
certo? É só olhar aqui, né, através da regra da mão direita. Então, quando você aproximou o ímã, você gerou nessa bobina uma corrente nesse sentido. Esse aqui é o sentido anti-horário, tá? Então, aqui você entendeu como é que é o processo da indução eletromagnética, certo? E essa lei do contra que eu falei antes é o que vai explicar o porquê tem aquele sinal negativo na equação que a gente viu ali anteriormente, tá, pessoal? E agora, ao invés de aproximar, a gente vai afastar, né? Então, olha o que vai acontecer. Vamos afastar o ímã. Qual é a tendência da bobina? A tendência da bobina é ir junto. Então, olha só, vamos pensar na lei do contra novamente, tá? O ímã a gente afasta. E qual é a tendência, pessoal, da espira? A tendência dela é aproximar, né? Então, gente, vocês viram, né, que é o contrário, ó. Afasta ímã, aproxima a bobina. E aí, para aproximar, aqui tem que ser um polo sul, porque é o sul que é atraído pelo norte. E do lado de cá é o norte. Então, agora o campo magnético, ele vai ter esta orientação aqui, ó. E aí, se antes o sentido da corrente era assim, é óbvio que agora o sentido da corrente vai ter que ser o contrário. A corrente induzida, nesse caso, vai ser o contrário. Se vocês pensarem novamente na regra da mão direita, pessoal, vocês vão observar que tem que ser realmente nesse sentido a corrente elétrica, tá? Certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, aqui a corrente elétrica teria que ter o sentido horário. Gente, aqui são todas as situações possíveis, né? Olha só, eu discuti com vocês essa situação aqui, né? Você aproxima o polo norte, né? O ímã está aproximando, a bobina não quer aproximação, tá? Ó, então ela vai ter que ter uma polarização norte aqui. Então, uma corrente no sentido anti-horário. Aqui é o contrário, né? A gente viu que a corrente seria no sentido horário. Então, vimos isso aqui e nós discutimos também isso aqui. Agora, se eu invertesse o ímã, né? Agora aqui, ó, o sul é o que está mais próximo da espira, nós teríamos o contrário da situação de cima. Eu nem vou mais gastar tempo apresentando isso, porque acredito que vocês tenham entendido a ideia. Pessoal, tem um macetezinho que a gente usa para descobrir qual é o sentido da corrente elétrica. Tá? Então, o macete é bem simples. Tá? Se você tem aqui, ó, o norte e você está aproximando, né, a tendência é ocorrer o afastamento. Então, aqui tem que ter o norte, certo? Aqui, o norte está se afastando, a tendência é se aproximar. Então, tem que ter o sul. Então, para saber o sentido da corrente, é só fazer isso aqui, ó. Você prolonga essa ponta do S e faz isso aqui, gente, ó. Ó. Então, a corrente teria esse sentido, ó. Tá? Aqui é o norte, você prolonga essa perninha aqui, ó, e faz isso aqui, ó. Ó. Então, aqui seria o sentido da corrente elétrica. Aqui, gente, o sul é que está aproximando, a tendência da bobina é se afastar, então tem que ser um sul. Então, a perninha do S eu puxo para cá, ó. A corrente aqui é nesse sentido. E aqui, se o sul está se afastando, a tendência da bobina é se aproximar. Então, tem que ser o norte. Aí eu puxo a perninha do N e venho aqui, ó. Então, aqui eu teria o sentido da corrente. Então, isso aqui é um macetezinho para a gente saber qual é o sentido da corrente elétrica aí na espira, tá? Gente, é mais fácil a gente compreender a utilização da equação matemática do que o conceito da lei de Lenz, entender o porquê do sinal negativo. Então, para calcular a força eletromotriz induzida, basta fazer o quê? Calcular a variação do fluxo magnético e dividir pelo intervalo de tempo. A gente viu na aula anterior, a aula 5.04, o fluxo magnético. Agora a gente já sabe, né, que dá para calcular a variação. O que é a variação? É o fluxo no fim menos o fluxo no início.
E aí, tendo essa variação dividido pelo tempo, tem a força eletromotriz induzida. Bom, quais são as unidades que a gente vai encontrar aqui? A variação do fluxo magnético é em Weber, tá? É a unidade que a gente tem. O tempo é em segundos, está aqui. E aí, dividindo Weber por segundo, você vai ter o volts. Tá? Então, trabalhando com o sistema internacional, você continuará com o sistema internacional. Vamos aplicar isso aqui num exemplo, tá? Que vai ficar bem claro para você. Uma espira quadrada de 0,3 metros é atravessada por um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da espira. Então, se a espira é quadrada, né? 0,3 metros por 0,3 metros, a gente vai ver depois que a área dessa espira é 0,09 metros quadrados, certo? Mas a gente vai anotar aqui, ó, como informação, o lado da espira foi o que o problema deu. O problema deu também que o campo magnético varia somente em módulo, passando de 0,2 para 0,8 Tesla. Então, o campo magnético no início é 0,2, o campo magnético no fim é 0,8. Então, está aqui, ó. E o intervalo de tempo é 0,04 segundos. E esse ângulo aqui é um segredinho, tá, pessoal? O problema diz que o campo magnético ele é uniforme e é perpendicular aqui, ó, tá? Ao plano da espira. Ou seja, pessoal, se vocês imaginarem o seguinte, a espira estaria assim, né? Tá? Uma espira quadrada, o campo magnético ele atua nessa direção, tá? Porque o plano ele está aqui na vertical, ele está dizendo que o campo magnético é perpendicular ao plano. Bom, então não seria um ângulo de 90 graus? Não. Por quê? Porque esse ângulo é uma referência entre a reta normal e o campo magnético. Aí eu vou até colocar uma corzinha diferente aqui, ó. Que a reta normal a gente sabe que ela está nessa direção. Porque a reta normal ela também faz 90 graus com o plano da espira. Então, o ângulo existente entre a reta normal e o campo magnético é 0 graus, tá? Então, por isso que aqui vai 0. Bom, gente, sabendo disso, a gente pode calcular a variação do fluxo magnético na letra A. Então, a variação do fluxo magnético é dada por ΔΦ, tá? E a força eletromotriz induzida, que é representada pela letra epsilon do alfabeto grego. Então, são essas duas coisas que a gente quer calcular. Para a gente calcular a variação do fluxo, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar saber qual é o fluxo final, qual é o fluxo inicial. Né? Porque variação significa alguma coisa no fim menos alguma coisa do início. E é claro, para a gente calcular esse fluxo final e inicial, a gente precisa do conhecimento da aula anterior, da aula 5.04. Olha só, o fluxo é dado por B vezes A vezes cosseno de θ. E a gente tem aqui nos nossos dados todos esses valores. Ó, o campo magnético inicial, a gente tem a área, que pode ser determinada por lado vezes lado, né? A gente sabe que a espira é quadrada, falei isso anteriormente. Então, a área dessa espira aqui é 0,3 metros vezes 0,3 metros. Né? Então, isso aqui é 0,09 metros quadrados. E aí eu substituo tudo isso, né? Aqui, ó, digitadinho, bonitinho, nesta equação aqui de baixo. Tá? Então, olha só, o 0,2 né, do campo inicial, o 0,09, a área aqui em cima, e o cosseno de 0 graus, que é o ângulo. Gente, olha só, o 0 graus aqui, o cosseno é 1, né? Aí a gente sabe que 0,2 vezes 0,09 vezes 1 vai dar o valor de 0,018. A unidade é Weber. Bom, eu posso fazer isso também para o fluxo final aqui, ó. Eu vou ter a mesma equação matemática, só que eu vou usar o campo magnético final, que é 0,08. A área da espira continua a mesma, então eu vou ter aqui, ó, 0,8 vezes 0,09.
e cosseno de 0 equivale 1. Então, multiplicando 0,8 vezes 0,09 vezes 1, vai dar um valor de 0,72 Weber. Então, gente, o fato de ter aumentado o campo magnético e diminuído, né, fez com que houvesse uma variação no fluxo. Qual é a variação, então? É isso aqui que a gente quer calcular. Ó. Quanto que vale essa variação? Ora, é só pegar esses dois valores, o 0,072 menos o 0,018. Substituindo ali, eu vou ter uma variação de fluxo igual a 0,054. Tá? Então, subtrai esses dois valores. E para calcular a força eletromotriz, é só fazer a variação do fluxo, né, dividido pelo tempo. Olha só, vou pôr a formulazinha ali digitada para vocês. Ó. Então, a variação do fluxo no intervalo do tempo, aqui, ó, vou destacar em amarelo, tá? Vai dar a nossa força eletromotriz. Ora, eu sei aqui ó, a variação do fluxo, 0,054, e isso ocorre no intervalo de 4 segundos. Então, substituindo, ó, 0,054 dividido por 0,04 vai dar menos 1,35 volts. Tá? O volts, na verdade, é a mesma coisa que Weber por segundo. Tá? Então, aqui a gente teria a força eletromotriz. Esse aqui é o primeiro exemplo. Vamos ao segundo para a gente melhorar a nossa compreensão. Uma espira quadrada de lado 20 centímetros tem seu plano paralelo às linhas de indução de um campo magnético uniforme, cujo módulo é 6 vezes 10 na menos 4. Olha, o plano está paralelo às linhas de indução. É como se a espira estivesse deitada, tá, pessoal? E o campo magnético passa aqui por cima. É isso que está dizendo aqui, tá? É óbvio que depois a gente vai ter uma figurinha ali para entender melhor, tá? Sabendo que após 8 segundos o seu plano fica perpendicular às linhas do campo magnético, calcule a variação do fluxo magnético e a força eletromotriz induzida. Ora, gente, vamos anotar aqui, ó, o lado do quadrado é 20 centímetros. O campo magnético, o problema está dizendo para nós aqui, ó, que ele é uniforme, então ele não muda, é sempre esse valor de 6 vezes 10 na menos 4. O exemplo anterior, o campo mudava, tá? Presta atenção, aqui o campo não muda. Aqui, o que vai mudar é a espira que vai movimentar, tá? Nós temos aí dois ângulos, ângulos de 90 e 0 graus, que eu já vou explicar na figura seguinte, tá, pessoal? O intervalo de tempo, né, que ocorre essa variação aí, é de 8 segundos. Quero, então, calcular a variação do fluxo e a força eletromotriz. Gente, só para vocês entenderem aquele ângulo de 90 e de 0 graus, é só observar essas figuras. Olha aqui o que o problema disse, então, vou retomar aqui, ó. O problema disse que a espira tinha o plano paralelo às linhas do campo uniforme, tá? Então, aqui, ó, o plano da espira, ó, e ele é paralelo às linhas. Estão vendo? Aquilo que eu já tinha desenhado antes. Então, aqui, pessoal, vocês sabem que tem a reta normal aqui, né? E a reta normal, ela forma 90 graus com o plano da superfície. Então, significa que o ângulo entre o campo magnético e a reta normal é um ângulo de 90 graus. Por isso aqui, ó. Bom, aí o problema disse que essa bobina, olha só, vou apagar tudo isso aqui para visualizar melhor. Ele disse que essa bobina, depois de 8 segundos, ela mudava de posição. O plano ficava perpendicular às linhas de indução do campo magnético. Aqui, ó, ela mudou de posição. Então, o plano ele está perpendicular aqui às linhas de indução. Então, aqui, ó, 90 graus. Só que este ângulo que a gente usa não é o ângulo entre o plano e as linhas de indução. A gente usa a reta normal como referência.
Então, aqui, ó, a reta normal, ela é 90 graus, portanto, o campo magnético e a reta normal têm um ângulo entre eles de 0 graus. Tá? Então, aqui é por isso que a gente tem esse valor aqui de 0. Então, gente, para nós calcularmos na letra A variação do fluxo magnético, eu vou precisar do fluxo magnético final e descontar do fluxo magnético inicial. Ocorre que eu não sei quanto que é o fluxo do fim e o fluxo do início. Eu preciso fazer essa conta separadamente, né? Então, a gente sabe que o fluxo do fim é o campo magnético multiplicado pela área multiplicado pelo cosseno do ângulo. Claro que a gente sabe que o campo magnético do fim é o mesmo do início, não muda o campo, né? O que vai mudar é o ângulo nesse problema. Tá? Então, o fluxo magnético final vai ser 6 vezes 10 na menos 4, vezes a área. Bom, a área eu sei que é lado vezes lado, né? É 0,2 metros vezes 0,2 metros. A área, então, vai ser 0,04 metros quadrados. Eu coloco esse 0,04 metros quadrados aqui. E o ângulo, pessoal? E o ângulo a gente volta aqui, ó. No final, o ângulo vai ser 0 graus. Então, vou pôr aqui, cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 é 1, tá? Então, o fluxo final vai ser, então, 6 vezes 10 na menos 4, vezes, eu vou pôr aqui, ó, 4 vezes 10 na menos 2, e aqui vai ser 1, né? E aí o fluxo final vai ser, então, 6 vezes 4, 24. 10 na menos 6, tá? Weber. Eu vou deixar assim em função de 10 na menos 6, pessoal. Facilita depois a minha vida. Se eu ajustar, eu ajusto no fim. Já o fluxo inicial, eu vou fazer o mesmo raciocínio, tá? Que eu fiz anteriormente, porém agora eu vou trocar o ângulo. O campo magnético é 6, 10 na menos 4, a área 0,04 metro quadrado, nem vou pôr a unidade aqui, vezes o cosseno de 90 graus agora, tá? Olha só, no início aqui, ó, era 90. Esse aqui era o ângulo do início, aqui o ângulo do fim. Volta aqui e eu sei que isso é 0, né? O fluxo do início é nulo. Gente, agora ficou fácil, então, de descobrir qual é a variação do fluxo magnético. É só pegar o fluxo do fim, o 24 vezes 10 na menos 6, né? Weber, menos o 0. E aí eu tenho aqui, então, o resultado do fluxo magnético, que vai ser o próprio 24 vezes 10 na menos 6 Weber. Então, está aqui a resposta da letra A. Bom, gente, se eu sei a letra A, que é 24, 10 a menos 6 Weber, eu agora posso calcular a força eletromotriz induzida. Tá? Por quê? Porque a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo magnético no intervalo de tempo. Então, eu tenho menos esse valor ali, 24, 10 a menos 6. Vou anotar aqui. Dividido pelo tempo, né? Se vocês olharem aqui, ó, no enunciado do problema, o tempo era 8 segundos. Essa bobina levava 8 segundos para girar. E aí, então, eu vou ter aqui, ó, dividido por 8 segundos. A variação do fluxo magnético vai ser 24 dividido por 8 é 3. Então, 3 vezes 10 na menos 6 Weber por segundo, que equivale a menos 3 vezes 10 na menos 6 volts. Aqui está a resposta da letra B. Então, vocês viram aí nesses dois exemplos que existem 3 formas de fazermos variar o fluxo magnético. Ou variando o campo, ou variando a área, ou variando o ângulo. Isso eu deixo escrito aqui para vocês, né? Aqui nesse slide número 20 eu mostro para vocês, né, aquilo que estava lá naquela simulação no site do FET Colorado.
Você faz aqui a indução eletromagnética fazendo o ímã aqui ir para frente e para trás aqui, né? Ou através de um eletroímã. Então aqui você varia o campo magnético. Aqui, ó, a gente pode variar o campo magnético alterando a posição da bobina, que foi aquele exemplo número 2. Isso aqui, gente, é o princípio das usinas hidrelétricas, tá? Onde lá a água, a turbina, gira os rotores e aí vai girar a bobina lá dentro de um campo magnético e gera a corrente alternada. Tá? Então é o princípio do gerador. E a terceira forma que é mudando a área, né? Uma maneira de mudar a área seria pegar aqui, ó, um trilho, tá? Onde tem aqui um fio, né, na forma retangular, e aqui um trilho que pode ser deslocado. Você, à medida que você desloca, se ele estava aqui, ó, a área aqui é pequenininha. Quando você desloca esse fio para o lado, você aumenta a área. Ó. Se você deslocar mais um pouquinho, você vai aumentar mais ainda a área. E aí você gera uma corrente induzida, né, nesse circuito aqui fechado, ó, nessa malha. Certo, pessoal? Então tem esta forma. Quando a gente trabalha com uma situação como essa, a força eletromotriz ela pode ser calculada por esta outra equação, LBV, onde L, o que seria? L seria a largura desse trilho aqui, ó. O B é o valor do campo magnético onde está inserido esse trilho e V é a velocidade com que esse fio aqui ele é deslocado, ó. Deslocado aqui. Então, usando essa equaçãozinha, você pode calcular a força eletromotriz induzida aí nesse trecho do circuito fechado aqui. Ó. Então, pessoal, só para finalizar, eu boto isso aqui em movimento, ó, vocês observam que a área vai aumentando, né? O exercício envolvendo esta equação aqui é muito simples de resolver, né? O problema vai dar todos esses parâmetros, basta substituir na fórmula e encontrar os resultados. Lembrem sempre de usar unidades do sistema internacional, metro, Tesla, metro por segundo e volts, tá? Velocidade metro por segundo. Aqui diz para a gente, né, nesse exemplo número 3, que um condutor retilíneo, esse condutor aqui, ó, está na cor vermelha, né, de C até D aqui, ó, ele tem um comprimento de 40 centímetros. Tá? Então, esse L aqui, ó, é 40 centímetros. É isso que ele está dizendo. E ele tem uma resistência, tá? Uma resistência de 3 ohms. Ele está em contato com o condutor de resistência desprezível e dobrado conforme ilustra a figura. O conjunto encontra-se numa região em um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano de circuito e de intensidade 1,5 Tesla. Aqui é o nosso B. Tá? Um operador puxa esse condutor da cor vermelha aí, fazendo com que ele se mova com velocidade, né, de 4 metros por segundo. Calcule a força eletromotriz induzida, tá, e calcule a corrente elétrica induzida nesse condutor. Bom, gente, eu preciso calcular então na letra A força eletromotriz, na letra B a corrente elétrica. Para fazer esse cálculo, eu tenho anotado aqui todas as informações do problema, né, que a gente apontou anteriormente, e a gente sabe que vamos fazer o quê? Vamos fazer o uso da equação LBV. Certo? Então, o nosso L é 0,4, o B é 1,5 e V é 4. Substituo ali, ó. Eu vou ter 4 vezes 1,5 dá 6, 6 vezes 0,4 dá 2,4. Então, aqui é a força eletromotriz induzida. E para calcular a corrente elétrica, basta lembrar da primeira lei de Ohm. Tá? Onde a primeira lei de Ohm é R igual a U sobre I ou I igual a U sobre R, conforme queiram escrever. A gente sabe que a tensão elétrica é 2,4 volts, isso aqui equivale à letra U, né? Então, o U é 2,4 volts,
E a resistência, o problema deu, a resistência era 3. Então vai dividir aqui por 3, ó. Então 2,4 dividido por 3 dá uma corrente induzida de 0,8 amperes. Pessoal, eu finalizo essa aula por aqui, deixo o meu grande abraço e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau!